Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aí, gente. Administração geral na veia, hein? Processo organizacional, funções administrativas. E nessa aula trataremos a respeito da função direção e a função controle. Lembrando que na aula anterior, que está vinculado, não tem jeito, né? Nesse caso, você visualizou comigo planejamento e organização. E agora, direção e controle. Bora lá? Então vamos lá, acompanha aí comigo, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá, olha lá, funções administrativas, processo organizacional e vamos tratar aqui da direção. Pessoal, o que a função administrativa chamada direção faz? Qual é o seu significado, né? Vamos dizer assim. Bom, a direção ela visa liderar e coordenar, ou seja, quando a gente fala em liderar e coordenar, tem a ver com motivar, influenciar, persuadir e ajustar. O processo de liderança é você justamente motivar e influenciar pessoas. Ou seja, se a organização ela criou lá num projeto um planejamento e vai colocar em prática esse planejamento, ela tem que mostrar para as pessoas que vale a pena, que compensa as pessoas seguirem aquilo que foi planejado. Então ela vai precisar de liderança para motivar e influenciar essas pessoas. Tudo bem? Então o processo de liderança é nessa situação de influenciar. Cuidado, não é de manipular. É de influenciar, mostrar que é possível alcançar resultados utilizando o planejamento e a organização que a instituição ali criou. Tudo bem? Outra situação também que nós podemos aqui ter na direção é a coordenação. A coordenação tem a ver com fazer ajustes. Fazer ajustes você pode entender como harmonizar aquilo que foi planejado com o que está sendo executado. E é nesse sentido, a bem da verdade, né? A coordenação. E temos uma outra situação que eu não coloquei aqui, mas óbvio que eu vou trazer para vocês, que é a comunicação. A direção também tem a ver com a comunicação. A comunicação é justamente, né, gente, o elo entre duas partes. Nós vamos ter aí o receptor e emissor. Na verdade é o contrário, né? Primeiro a gente fala do emissor para depois do receptor. O receptor é aquele que vai receber a mensagem, o emissor é aquele que transmite a mensagem. Essa comunicação vai acontecer. A comunicação aqui no caso da organização, ela pode ser uma comunicação voltada a uma comunicação interna, certo? A gente pode ter também uma comunicação externa, beleza? A comunicação também, ela pode ser entendida como uma comunicação institucional, ok? A comunicação institucional é aquela comunicação em que a organização vai passar a sua razão de ser, ou seja, a sua missão, a sua visão e os seus valores, tudo bem? Ou pode ser uma comunicação também mercadológica. A comunicação mercadológica é aquela comunicação que ocorre para a venda de um produto, comercialização, marketing, beleza? Bom, então entendemos aqui, né, os processos da função administrativa direção. Vamos dar continuidade. Eu coloquei aqui para vocês conceitos, gente, porque ajuda pra caramba, né? Pra gente guardar, fixar e para você ter aí também no seu material, tá? Então aqui diz o seguinte: a função de direção tem importância grande em uma organização, pois haverá interação entre as pessoas e principalmente entre o gestor líder e os seus colaboradores. Portanto, é preciso transmitir, a comunicação aqui, aos mesmos o que e como devem executar suas tarefas de maneira que consiga fazer com que tenham o melhor desempenho possível. O alcance dos objetivos é primordial para todos, beleza? E muitas vezes isso só será possível se os colaboradores estiverem motivados para efetuar o planejado. O gestor deve ter liderança de coordenar projetos e trabalhos a serem realizados.
A liderança é necessária junto à sua equipe. Os líderes visam motivar seus colaboradores para que o planejamento seja executado. Portanto, a direção deve coordenar, ou seja, fazer ajustes e harmonizar o planejado com o executado. Tá bom? E como eu falei para vocês, né, uma divisão aí da direção. A liderança, que visa motivar e influenciar colaboradores. A coordenação, que visa fazer ajustes necessários e harmonizar o planejamento com o executado. E a comunicação, que é o contato com o público, seja interno ou externo. São as divisões aí da direção. Beleza? Legal. Vamos ver aqui uma questão que já caiu em prova, para você ter uma noção, uma ideia, né? Olha só. Questão Banca CESP-Sebrasp, que diz assim: direção é a função administrativa responsável por promover treinamentos para os funcionários, motivando-os a realizar as tarefas que lhes foram designadas. E aí, certo ou errado? Exatamente isso, gente, está certíssimo. Vai treinar, capacitar e motivar as pessoas, essa é a ideia da direção, porque tem todo o processo ali de comunicação, de coordenação, tá bom? Então, correto aqui o item. Bom, agora que já entendemos como que funciona a direção, está na hora de você visualizar aqui comigo conceitos relacionados a outra função, a função chamada controle. Essa função aí ela é primordial para as organizações. Por quê? Porque a função controle ela tem 4 etapas e ela é a função que nos mostra se estamos no caminho certo, se estamos nos trilhos. Então, visualiza aí comigo, vamos lá, para você entender a respeito. Tá aí, ó, no quadro para você, tá aparecendo? Deixa eu só... tá aparecendo, então tá bom, vamos lá. Olha só, gente. Primeira etapa do controle, definir um padrão de desempenho, certo? A organização vai definir um padrão de desempenho e depois ela vai fazer uma segunda etapa do controle, que é monitorar ou acompanhar, tá? Depois nós temos uma terceira etapa, que é o processo de avaliar o desempenho, e uma quarta etapa, que é correção, corrigir. Então, a partir do momento que você tem um padrão, uma definição de padrão de desempenho para alcançar um resultado, você vai monitorar e acompanhar para ver se está no rumo, se está nos trilhos. Qualquer coisinha você ajeita. Aí depois você vai fazer um processo de avaliação de desempenho. Se perceber que que não está legal, corrige. Haverá correções. Então, o controle é isso. É o que eu costumo dizer. O controle, ele visa mostrar se estamos no rumo, se estamos nos trilhos. Beleza? Essa é a ideia. Lembrando que o controle, ele pode ser de 3 formas aqui, ó. O controle ele pode ser um controle a priori. Controle a priori significa um controle antes da execução, tá? O controle, ele pode ser um controle concomitante. Um controle concomitante é durante a execução. E o controle também ele pode ser um controle posteriori. Controle posteriori, galera, é um controle que ocorre depois da execução. Beleza? Então, nós temos essas 3 situações do controle. Perceba como o controle é tão importante para as organizações. Inclusive, eu coloquei essa informação no próximo slide. Está aparecendo aí para vocês. Maravilha, está aparecendo. Só estou confirmando para ver se está tudo ok. Controle. O controle consiste na verificação da conformidade e também ações corretivas no intuito de obter
um feedback. O que é o feedback, gente? Feedback é um retorno, é uma resposta, é uma realimentação daquilo, tudo bem? Então o controle nos dá feedback. O intuito é fazer com que a organização esteja no rumo. 3 tipos de controle, acabei de mostrar para vocês. A priori, antes da execução, ou seja, significa dizer que a gente já pode fazer um controle lá no planejamento, lá no início. Podemos fazer um controle concomitante, ou seja, durante a execução, está acontecendo a execução e a gente está fazendo um controle, uma espécie de acompanhamento, monitoramento. E posteriori, que é depois da execução. Certo? Show de bola, né? Beleza. Continuando, temos mais conceito a respeito disso. O controle, ele é cíclico, pois se inicia com a definição do padrão de desempenho, seguido do monitoramento, como forma de acompanhar a execução, e posteriormente a avaliação dos resultados, e conforme a necessidade, uma ação corretiva. Tá vendo? 4 fases, né? 4 etapas. De acordo com Hidalberto Chiavenato, ele trata da avaliação. Desculpa. E a avaliação, ela é uma fase, uma parte do controle. Olha só o que ele diz sobre a avaliação. A avaliação é a comparação dos resultados alcançados, descritos pelos indicadores de desempenho, com o desempenho pretendido, descrito pelos objetivos estratégicos e metas definidas. A avaliação deve servir para que se analisem as causas e os efeitos dos desvios entre o programado e o realizado, de forma que os gestores possam recomendar mudanças e ações corretivas. Isso aqui é interessante, né? Esses indicadores, pessoal, são indicadores ligados à eficiência, eficácia e também efetividade. Beleza? Aliás, essas informações constam no próximo slide aí, ó. Apareceu para vocês, não apareceu? Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar. Opa, apareceu sim, maravilha. Então a gente vai aproveitar e visualizar isso. Então a organização, ela vai fazer o quê? Ela vai avaliar o desempenho por meio de indicadores. Eficiência. O que é eficiência, gente? Eficiência é quando a gente vai medir e verificar se utilizamos o recurso da maneira correta. Então, ó, vou colocar aqui para vocês. Utilizar o recurso da maneira certa. Então, isso significa eficiência. Já eficácia significa o alcance dos resultados. Então, nesse caso, a organização, ela quer medir se ela alcançou ou não os resultados. E efetividade significa impacto. Transformação, verificar se aquilo causou impacto, se transformou a vida das pessoas. Beleza? Show de bola, né? Legal. Então, para a gente finalizar aqui, ó, nós temos o processo administrativo. Desde o início nós estávamos tratando disso, né? Processo administrativo é o mesmo que processo organizacional ou funções administrativas aqui para a nossa matéria, tá? Então nós temos o planejamento, que define objetivos, metas e estratégias. Organização, que vai implementar, organizar aquilo que foi planejado, distribuir recursos, alocar. Direção, que vai coordenar, liderar e se comunicar com as pessoas. E o controle, que define o padrão de desempenho, monitora, acompanha, avalia e tem ação corretiva. Legal? Show de bola? Vamos ver agora como que tudo isso já caiu em prova de concurso para que a gente tenha, claro, uma ideia, uma noção. Vamos lá. A questão diz assim, ó. Leia as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. A administração é uma área de conhecimento que estuda as ferramentas, as técnicas e os processos voltados para a gestão de uma entidade
a fim de cumprir seus objetivos. Nesse contexto, é papel do profissional de administração realizar atividades de planejamento, direção, controle e ações de melhoria no âmbito organizacional. Como exemplo, pode-se citar o processo de orientar a equipe para a execução do trabalho, o qual faz parte da função administrativa de controle. Olha só, gente, olha só, que sacanagem, né? Tava indo tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas quando chegou aqui falar que orientar a equipe é função administrativa de controle, está errado. Porque o controle não faz isso, o controle define o padrão de desempenho, monitora, acompanha, avalia e tem uma ação corretiva. Orientar a equipe é função de liderança e não controle. Função de liderança, consequentemente, direção, né, gente? Função da direção. Beleza? Então, veja. Marque a alternativa correta. As duas afirmativas são verdadeiras? Não. Então, essa aqui já era. Porque a primeira é falsa. A segunda a gente ainda vai analisar. B, a afirmativa 1 é verdadeira, a 2 é falsa? Pode ser. C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Eita. Ó, a B e a C são iguais, né? As duas afirmativas são falsas. Vamos ver a 2? O conceito de eficiência refere-se à relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados. Existem diversos tipos de eficiência que se aplicam às áreas diferentes do conhecimento. No contexto da administração pública, esse conceito remete à necessidade de aumentar os investimentos em um projeto, ainda que eles não se traduzam em novos resultados ou na melhoria dos serviços para a produção. Pessoal, se ele está tratando aqui de eficiência, e esse conceito remete à necessidade de aumentar os investimentos em um projeto, ainda que eles não se traduzam em novos resultados ou na melhoria do serviço, está errado. Beleza? Porque tem que... melhoria do serviço, tem que ter, né? Os resultados obtidos com os recursos empregados. Então, logo, essa afirmativa aqui também, ela é falsa. Portanto, o gabarito é a alternativa D. Alternativa D, tá? As duas afirmativas são falsas, ok? Ó, eu tenho mais uma questãozinha que eu quero que você visualize aqui comigo. Instituto AOCP. A questão diz assim: analise a seguinte imagem e assinale a alternativa correta no que diz respeito ao que ela se refere. Você tem aí, ó, planejamento, ó, é a imagem. Você tem administração, a palavra no meio, né, administração, e depois você tem planejamento, organização, direção e controle. Imagem associada para a resolução da questão. Vamos lá. Alternativa A. Trata-se das funções do administrador. B. Trata-se das premissas do planejamento. C. Trata-se dos desdobramentos dos objetivos organizacionais. E D. Trata-se dos níveis institucionais das organizações. O gabarito aqui da nossa questão é a alternativa A. Trata-se das funções do administrador. Simples, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar são funções administrativas. Beleza? Tem mais uma questão. Visualiza aí comigo. Agora uma questão da banca Quadrix, no estilo certo e errado, tá? Vamos ver. A questão diz assim: a tarefa da administração consiste em interpretar os objetivos propostos pela empresa e em traduzi-los em ação empresarial por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços em todas as áreas e níveis de uma empresa, a fim de atingir os objetivos da melhor maneira. Gente, não tem o que falar, né? Certinha essa informação aqui, ó. É isso. Tarefa da administração é isso, interpretar os objetivos propostos, certo? Por meio de um planejamento, organização, direção e controle. Trouxe todas as funções administrativas aqui, inclusive. Portanto, tá certinho. E a ideia é atingir os objetivos. Pronto. Show de bola, né, gente? Ó, seguinte.
Assim eu fecho aqui essa aula. Espero mais uma vez ter ajudado, contribuído. Vou ficando por aqui e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Bom estudo para você. Valeu!